Bom dia, como vai você? Tudo bem? Que a graça e a paz estejam norteando esse nosso dia, o meu e o seu coração. Nesses dias nós temos meditado sobre os assuntos concernentes à fé, ou os assuntos concernentes à fé primeira, à salvação, ao crer na palavra de Deus. E nós temos separado alguns versículos da palavra para falar desse assunto. Nós começamos com um texto que se encontra no Evangelho de João, no capítulo 1, aonde está escrito assim, que Jesus veio para o que era seu e os seus não receberam, mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhinhos de Deus, a saber, aos que creram no seu nome. E foi desse ponto que nós partimos, o crer no nome dele. E então, nós estivemos meditando na nossa segunda mensagem, no versículo que está lá no capítulo 5 do Evangelho de João, aonde ele vai nos dizer assim, na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. E nós colocamos a nossa ênfase nessa segunda mensagem sobre a importância do ouvir a palavra, porque de fato a fé salvadora, ela vem pelo ouvir a palavra. Ou seja, nunca foi algo da vontade do homem o assunto da salvação. Nunca foi algo da vontade da carne o assunto da salvação. Nunca foi algo relacionado a uma nação, a uma família, ao nascer num lar cristão, o assunto da salvação. A salvação é o maior milagre que acontece na vida do pecador. Por isso, esse crer só pode ser realizado dentro de nós, pelo poder do Evangelho. O apóstolo Paulo, quando ele escreve a Epístola aos Romanos, lá no primeiro capítulo mesmo, tá? Quando a gente chega ali nos versículos 16, 17, ele vai dizer assim, porque eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Interessante que ele diz que o poder de Deus é o Evangelho de Cristo. Ou seja, quando nós ouvimos a palavra de Cristo, essa palavra é poderosa para produzir em nosso coração fé, a fé salvadora. Mas, aqui no capítulo 5 do Evangelho de João, ele também nos disse que por causa dessa obra realizada em nós, ou seja, em todos aqueles que creram, nós ganhamos a vida eterna, fomos retirados da condenação, e o texto continua assim, mas passou da morte para a vida. E eu queria seguir essa linha hoje com você, porque o crer nos leva para fora da morte, para dentro da vida. Mas tem algo mais. Quando Paulo vai compartilhar conosco sobre a sua experiência de salvação, como foi, então ele vai estar falando lá para o rei como foi que ele encontrou Jesus no caminho de Damasco e como que Jesus repreendeu ele por causa do caminho errado que ele vivia. E quando a gente chega lá no versículo 18, que ele começa a falar o porquê que o Senhor salvou ele, porque Jesus falou para ele qual era o objetivo pelo qual ele estava sendo salvo. Então, ele vai dizer assim, Atos 26, 18, para lhes abrires os olhos e das trevas os converteres à luz, e do poder de Satanás a Deus, a fim de que eles recebam a remissão de pecados e a herança entre os que são santificados pela fé em mim. Paulo havia sido chamado por Deus
para que ele fosse aos gentios. Nós somos os gentios. Nós somos o produto da obra do irmão Paulo. E aqui ele vai dizer qual era a condição que nós nos encontrávamos. Então, ele ia pregar para um povo que estava nas trevas e iria ser convertido para a luz. Ele ia pregar para um povo que vivia debaixo do poder de Satanás e ia ser convertido para Deus. Ele ia pregar para um povo que precisava não apenas de perdão dos pecados, mas que também se tornariam filhos e receberiam herança, junto com todos aqueles que foram santificados pela mesma fé. Não é maravilhoso isso? Então, eu quero dar ênfase aqui nessa mudança de governo, nessa mudança de ambiente, nessa mudança de posição. Porque antes nós éramos tratados como inimigos de Deus. Agora, herdeiros, filhos, filhinhos de Deus. Antes, nós estávamos nas trevas. Agora, podemos andar na luz. Antes, nós vivíamos debaixo do poder de Satanás. Tão pesado isso, não é verdade? Mas essa é a realidade da humanidade. Por isso que nós temos tanta dificuldade de crer na palavra de Deus. Por quê? Porque Satanás não quer que você seja liberto das garras, do domínio, do império dele. Mas graças a Deus que a palavra chegou. E a palavra veio com essa finalidade. Nos tomar de uma posição e de nos levar a outra posição. Porque Jesus, ele veio ao mundo e realizou uma obra completa. Olha só, quando Adão caiu lá no Éden, a humanidade inteira caiu com ele. Agora, Deus envia um outro homem, em primeiro lugar, para viver uma vida totalmente contrária daquela que Adão viveu. Porque esse é um novo homem. Então, ele vai viver uma vida perfeita diante de Deus. E em sua vida, ele vai cumprir toda a lei, todas as profecias, tudo aquilo que era mistério que o homem realizasse para Deus, Jesus realizou plenamente na sua vida humana. Poderia ele subir aos céus sem nenhuma mancha, sem nenhum pecado, sem nenhuma mácula, porque ele viveu a vida do Filho de Deus de maneira perfeita e plena até o fim. Mas não só isso. Ele também morreu. Agora, ele morreu não porque havia pecado nele. Ele morreu a morte minha, a morte sua, a morte de Adão, a morte da humanidade. Ele morreu para prover para nós uma nova vida. A vida dele mesmo, a vida de ressurreição, a vida da nova criação. Então, por causa da obra perfeita que ele fez lá na cruz por nós, nós podemos recebê-lo como Salvador e desfrutar dessa bênção de sermos tirados das nossas trevas e levados para a luz dele, de sermos transportados do poder de Satanás para o poder de Deus, de sermos levados dessa posição de inimigo a filhos. Ou, como Paulo mesmo diz lá em Colossenses capítulo 1, versículo 13, ele nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Sim, essa é a palavra de Deus. E eu preciso realmente que o Senhor faça um milagre no meu coração, para que meus olhos sejam abertos e eu possa ver isso com clareza e abraçar essa salvação como a realidade mais preciosa da vida. Porque aqui está a verdadeira vida. E o desejo do meu coração é que esse assunto de crer fique claro para você. Porque crer no Senhor Jesus é muito mais do que acreditar numa história. É muito mais do que fazer parte de um ritual. É muito mais do que ganhar uma carteirinha de membro de alguma religião. Crer no Senhor Jesus é uma experiência de novo nascimento.
é uma experiência de ser levado para uma nova realidade espiritual. Por isso está escrito assim: se alguém está em Cristo, nova criatura é. O desejo do meu coração é despertar o teu coração para essa realidade, para que a tua experiência não seja firmada em qualquer coisa, mas para que você tenha a sua experiência muito bem firmada na palavra de Deus.